A gente se sente um pouco insegura quando se trata de alguma coisa que vamos fazer pensando em ficar com um visual melhor. E eu estou aqui na Odonto Hall, que tem esse compromisso em deixar os seus pacientes, né, com essas várias áreas da odontologia, deixando você não só mais bonita ou mais bonito, mas também, obviamente, com um sorriso e uma mastigação funcional. Mas hoje nós vamos falar da odontologia estética e, literalmente, eu vou conversar com o Ariel, que é a pessoa que vai fazer o seu sorriso ficar ainda mais bonito, né, Ariel? Com certeza. Tudo bom, querido? Tudo bom, então, tudo também. Certo? E aí, como é que você faz isso? Então, né, o paciente quando chega na clínica, a gente trabalha com ele com toda uma apresentação, né? Então, assim, até antes de qualquer tratamento, é uma coisa que a gente sempre enfatiza bastante, é o quê? A gente tem uma prévia para ele, ou test drive, vamos dizer assim. Então, existe toda uma sequência de projetos que ele consegue visualizar primeiro em computador, que seria um projeto 3D, ele consegue se provar antes de fato, ele assinar ou ele assumir o tratamento em si. Porque daí traz muito mais previsibilidade para ele e segurança, né? Que é o tal do mocap que a gente chama, né? Que, por exemplo, num caso de tratamento de lentes, por exemplo. Então ele consegue se previsualizar, ele consegue ter um entendimento que é ali que é o potencial que a gente consegue chegar e partindo daquilo, aí ele decide, falou assim, não, agora eu estou seguro ou não estou, a gente muda o projeto e aí até que fique dentro do que traz segurança para o paciente, dentro do que é aquilo que ele almejou, dentro do que é aquilo que ele sonhou. Sim. E a gente dá partida à execução do trabalho. Então, e sabe que quando a gente fala em lentes de contato, por isso que eu comecei essa matéria, porque a gente fica muito inseguro, né? A gente vê trabalhos, alguns um pouco grosseiros, alguns mitos, inclusive até eu quero que você fale sobre isso também, que tem que desgastar demais o dente, que depois se cai uma lente de contato, que são aquelas, que fica aquele sorriso bem bonito, bem certinho, aquilo também se destrói com o longo do tempo. Como é que funciona isso, Ariel? Porque tem gente que ainda não fez por conta dessa insegurança, né? Por conta da insegurança, Assim, uma das coisas que é extremamente importante, claro, um profissional bem capacitado, que eu sempre recomendo é o seguinte, dá uma olhadinha nas páginas, trabalhos que já foram postados ou publicados que esses profissionais realizam, porque daí tu já vai começar a ter um pouquinho mais de segurança e entender como ele trabalha. Isso é o primeiro ponto que, né... Isso o Odonto Hall tá safo, né? Não, tá tranquilo. Mas a grande questão a gente trabalha hoje, por exemplo, falando em laminados de duas formas, né? A gente tem o de fazer resina direta e a gente tem os cerâmicos, né? Então, a resina, ela é feita direto em boca. Depende muito da situação do paciente. Às vezes ele quer vir aqui para fazer laminados, ou para fazer lentes, ou para fazer algo que ele já está almejando, mas a orientação para ele, clínica, é que ele fizesse, por exemplo, uma ortodontia, um alinhamento. E aí, isso vai prevenir um desgaste. Olha só, eu vou falar para ti, normalmente resina, às vezes, a gente trabalha de forma somente aditiva, quando você vai fazer resina, porque é apenas aditivo. E é feito na hora, que o paciente está aqui, diretamente, dá para fazer direto, pós-planejamento. Agora, o laminado cerâmico é interessante e precisa-se sim de um preparo, por mínimo que seja, tá? Porque a gente está trabalhando questão de contato e essa peça, por exemplo, ela tem que terminar no tecido do paciente como se fosse o próprio dente, extremamente fino. Então a gente está falando de 0,01 milímetro, bem extremamente fino, para não haver nenhum sobrecontorno nem nada. Ariel, como é que tu sabe que tu consegue fazer uma peça extremamente fina com esse pouco desgaste, com esse planejamento? Como? Depende do paciente e do planejamento que a gente está fazendo. O planejamento, ele vem aqui, o paciente, a gente vai fazer uma montagem de dentes de forma virtual, onde a gente consegue visualizar a maxila dele, porque foi escaneada de forma 3D. Certo. Então ele chega, é feito um escaneamento da boca dele, de forma 3D na tela a gente consegue mexer e visualizar como é que está a situação atual. Isso, a gente vê cor, vê volume, vê os apinhamentos dos dentes, como estão. E partindo de a gente entender a situação atual do paciente, a gente consegue entender que vamos para que caminho. Se eu for fazer a lente, às vezes o paciente tem um dente tão apinhado, ou seja, tão torto, que para que eu corrigisse isso com uma lente, eu teria que desgastar demais esse dente dele. Entendi.
Então, não viabiliza eu destruir tanta estrutura. Mas, como a gente fala, pô, já vi paciente que o cara ficou com os dentes pequenininhos porque eles gastaram provavelmente uma situação muito parecida com essa. Entendi. Ou uma má conduta clínica mesmo. Então, num caso desse, a gente orienta que faça antes uma ortodontia, faça uma regularização dos elementos e nada impede de que esteticamente seja trabalhado depois com os laminados. Mas isso vai prevenir isso, vai reservar muito da estrutura dental do paciente, onde ele vai ter muito mais longevidade com os dentes. E depois assim, falando nisso eu entendi, e acho que nosso telespectador entendeu também, mas tem a pegada da naturalidade, que Perfeito. Eu vi trabalhos do Ariel, gente, que ficaram assim, você não diz, porque eu acho que o trabalho estético é aquele que você não nota. Perfeito. Né? Porque quando você nota, aquela lá fez o sorriso, então, fez uma plástica, enfim. Tudo que se faz nessa área da estética, ou você vai para o exagero, ou para o erro clínico, ou você vai para a naturalidade. E eu vi os teus trabalhos e eles ficam extremamente naturais. E você dá curso disso, né? Sim, eu sou o técnico, né? Então eu executo as lentes. Dentro da execução das lentes, existem vários segmentos, né, no meio da prótese. E vamos dizer assim, existem linhas de raciocínio. Hoje eu sim palestro, dou aula, dou curso, já saí para um monte de lugar no Brasil fazer esse tipo de coisa. Faço ainda hoje, mas a minha linha sempre foi o quê? Essa parte da naturalidade, eu acho que é o que combina mais. É até comum hoje o paciente pedir um dente extremamente branco. Não é que não vamos atender esse paciente que quer um dente branco. Sim. Mas hoje existe sim o paciente vir e a gente dá uma orientação do que é o ideal. Por exemplo, eu quero meus dentes todos branquinhos e lindos, mas às vezes o paciente, por ver por foto, tratamento e tudo mais, não entende que às vezes um branco demais vai ficar, vamos dizer assim, extremamente artificial. Um branco, por exemplo, parede. Entendeu? Que é o que acontece, Sim. um branco louça. Então, que a gente já viu muito, porque eu acho que logo lá atrás, nesse começo, o povo fazia muito isso. Fazia muito, não. E hoje acontece, existem pacientes que falam assim, nossa, eu quero que vejam que são lentes. Mas muitas vezes o paciente que pede, né? Mas aí a gente faz uma anamnese, entende o que realmente faz sentido para ele ou não faz, mas a gente sim orienta, porque assim, olha, por exemplo, eu tenho que fazer um tratamento onde eu preciso fazer correções, mas eu quero um pouquinho mais branco, e não é que não vai clarear nada. A gente pode fazer um tom, mas que combina mais. Por exemplo, não adianta eu fazer hoje, no caso de lentes, e botar um branco no meu dente, mais claro que meu olho, por exemplo, a parte branca do meu olho. Sim. Vai desatenuar e tirar a naturalidade, porque isso daí descompensa com tom de pele, por exemplo. Entendi. Cada rosto ele tem uma forma geométrica. Tem pessoal que tem um rosto quadrado, rosto oval, rosto triangular, rosto extremamente redondo. E quando a gente vai fazer um sorriso, a gente pensa em tudo que, vamos dizer assim, na proporção áurea disso. E os formatos, eles têm, sim, dos formatos do dente, eles têm impacto em ornar com a boca da pessoa. Então, se o rosto é quadrado, não é tão interessante fazer um sorriso triangular, por exemplo. Os dentes, anatomicamente. Aí eu já estou sendo mais específico na parte de anatomia. Mas, sim, isso eu que faço dentro do laboratório. E aí eu procuro não fazer um dente de uma cor só. Quando você vai estudar a estrutura de um dente, por exemplo, ele tem várias camadas. Tu trabalha a parte de dentina, você tem o esmalte do dente, você tem mamelos, você tem várias estruturas dentinárias por camadas que compõem o dente. Hoje, a gente tem materiais odontológicos que nos proporcionam replicar isso de uma maneira mais parecida com o natural. Só que a diferença é que eu não vou fazer um dente exatamente como nasceu. Eu vou fazer ele corrigido, alinhado, um tom mais bonito. Só que com todas essas camadas, o que diferencia é o quê? Por exemplo, um dente natural, aqui perto da gengiva ele é um pouquinho mais escurinho e na ponta do dente ele é um pouco mais translúcido. A gente chama aí entra o artista. Aí entra os detalhes que a gente faz exatamente. A mão. Hoje a gente tem toda a tecnologia do mercado, a mais de ponta que existe, tanto dentro da clínica para fazer a execução digital, quanto no laboratório.
e o laboratório, fresadoras, impressoras, tudo que acompanha, que ajuda para que a gente consiga fazer um trabalho até mais rápido e eficiente e previsível. Mas o final sempre vai acabar na mão. O final ele sempre vai ser artístico, porque não tem como você tirar a parte do refinamento, a parte do acabamento. Ele é na mão, e aí é onde a gente faz todos esses detalhes que vão trazer mais naturalidade para os elementos, né? Ou seja, para o dente e para o sorriso. Então, em vez de tu receber aquele negócio tudo branco, uma cor só, uma tecla de piano, não, a gente está pensando em fazendo em camadas, uma anatomia pensada especificamente para você, porque existe todo um protocolo, fotografia, anamnese, análise do teu próprio sorriso, da tua própria anatomia. Então a gente busca dentro de uma biblioteca virtual já existente de dentes naturais, algo que seja já de muito tempo, muitos estudos, de toda a literatura que existe, e trazemos para dentro daquilo que orna personalizadamente para o paciente. Às vezes assim, a comunicação é um pouco mais distante. Tem um dentista aqui fazendo, manda para o laboratório e recebe aquilo. Essa acho que é um dos maiores diferenciais nossos. Então a gente como técnico está integrado dentro da clínica, e aí é o seguinte, o que o dentista vê, o técnico vê junto, o que o técnico executa está em comum acordo com o dentista e o paciente. Então assim, não tem como dar errado. Frustração. Exatamente. Entendeu? Que legal. E é esse o grande motivo pela qual o Ariel está também realizando esse sonho, né? De estar perto do seu paciente, né? O quanto o Ariel se realiza em relação a isso, porque tem muitas pessoas que não sorriem por vergonha do seu sorriso, né? É verdade. E você devolve isso para o paciente, né? Você já transformou milhares de sorrisos, né? Em 15 anos dentro de um laboratório, 15 anos já fazendo isso. Eu comecei bem cedo como ajudante, mas vamos se puxar de 15, 10 para frente já fazendo isso, é bastante tempo, é muito serviço, já fiz muito trabalho. E a sensação de você ver pronto e a pessoa sorrindo? Sorrindo de verdade, exatamente. Então assim, nesse meio tempo já peguei história de gente assim que chorou, que se emocionou. As pessoas, é o sonho de muita gente fazer isso, né? A gente entende que para algumas pessoas aquilo ali é tudo, porque é autoestima. Esse é o grande ponto, assim. A gente às vezes não devolve só a função, a gente está devolvendo uma autoestima, está devolvendo para a pessoa, a gente está reabilitando uma pessoa. A reabilitação ela não está voltada só ali função e estética do sorriso, a gente está reabilitando o emocional da pessoa de forma social. Isso vai interferir no relacionamento que ela tem com o cônjuge, ou se vai se relacionar, isso vai interferir no ambiente de trabalho, isso influencia em todas as áreas da vida da pessoa. É o visual, né? Autoestima e segurança. Então sim, mexe com o visual, mexe com função, mas vai mexer com a tua autoestima, com a tua segurança, e automaticamente, às vezes são coisas que parecem... Vai lá, tem gente que dá toda a importância devida para isso, mas outras não. Tudo bem. Só que realmente não tem a noção do quanto isso vai impactar na vida dela, porque às vezes isso vai transformar outras situações na vida dela que não tem, que ela nem pensava. Relacionamento, emprego, trabalho, oportunidade. Claro, porque, sem dúvida. Né, perfeito, é isso aí. Então tá bom, meu amor, é isso, gente. Eu tô aqui na Odonto Hall conversando com essa criatura encantadora desde o começo, já achei isso, né? A gente se conectou de uma forma muito legal, acredito muito no teu trabalho. Já temos referência dele de muitos, mas muitos consultórios de Joinville que elogiam o teu trabalho. Quando te viram no ar, né, na nossa primeira matéria, falaram, olha, nossa, que bacana o Ariel. Então, assim, a gente vê que você faz com amor, que você faz com carinho. E a Odonto Hall tem várias modalidades, né, de odontologia. Perfeito. Então, é só vir. Fica aqui na rua João Colim. 2640. É isso, tem estacionamento na porta, mas olha, gente, entre ali no Instagram e conheça, né, esse trabalho incrível e que tem credibilidade no Brasil todo, porque dá cursos, elabora palestras, enfim, está pronto para fazer a transformação do seu sorriso.